Nessa noite, então, já que é a noite de abertura, eu queria refletir com os irmãos um pouquinho sobre quem foi Martinho Lutero, tratar um pouco aí do contexto em que ele surge, destacar alguns pontos importantes e pitorescos aí da vida dele e destacar, sobretudo, algumas descobertas importantes e que são basilares para nós hoje, se nós de fato queremos ser evangélicos. O tema geral é Martinho Lutero, não me envergonhe do Evangelho, o justo viverá pela fé, um texto aí que foi capital nessa transformação ocorrida no Reformador e depois do impacto dele sobre a Europa e sobre nós aqui também. Então, num primeiro momento, eu queria destacar um pouquinho para vocês aí o contexto da Europa às vésperas da Reforma. O que nós precisamos ter em mente aqui, lembrar, que essa foi uma época de convulsão. Convulsão tanto política como religiosa, também social. Então é uma época em que imperadores, reis, generais, papas estavam lutando entre si para tentar moldar a Europa. Se você vê o nome a menção a papas aí, os papas eram guerreiros, eles vestiam armadura, iam para o campo de batalha, como o Papa Júlio II. Vários líderes europeus estavam ali literalmente sentindo as dores de parto de uma mudança na cultura, a mudança dos grandes impérios, do sistema feudal, para a noção agora de nações-estado. Então essa foi uma época de convulsão política, um momento aí capital na história europeia. Mas foi também uma época de convulsão religiosa, convulsão quanto à fé. Essa é a época em que se percebia a Europa como cristandade. Isto é, percebia-se a Europa como um tipo de cidade edificada sobre o monte, como um tipo de sociedade cristã. O cristianismo permeava todas as esferas da sociedade. O calendário, as horas do dia, a relação com a igreja, as pessoas eram batizadas pequenas, infantes, elas eram tornadas membros da igreja, membros do Estado, eram ali na pia batismal, consideradas como cidadãs de dois mundos. O cristianismo permeava a Europa. E já antes de Lutero, Zwinglio, Calvino e outros, já havia uma luta para reformar a igreja. Mas essas reformas, grande parte delas, inclusive capitaneadas pelos papas, e alguns desses papas e alguns eruditos cristãos ligados à Igreja Católica, era muito mais uma reforma moral, muito mais uma reforma ética do que propriamente doutrinal. Reformas doutrinais foram rapidamente esmagadas pelo poder da Igreja. Os nomes aqui que mais se destacam: John Wycliffe, que foi banido e perdeu sua cátedra porque traduziu a Bíblia para o idioma inglês, e daí vai surgir o movimento dos Lollardos, que vão se beneficiar da tradução da Bíblia do latim, traduzido do latim para o inglês. E talvez a pessoa que mais foi influenciada por Wycliffe foi John Huss, famoso reformador de Praga, que até hoje, quem vai em Praga vai descobrir que a igreja dele, Capela de Belém, está lá até hoje, né? Mas ele começa a pregar sermões da língua do povo, ele começa a pregar sermões que são expositivos e sequenciais, e ele começa a oferecer as ceias das duas espécies. As pessoas comungam agora na ceia, recebendo não só o cálice, mas também o pão. Ele foi atraído e traído no concílio de Constanza, foi executado na fogueira. Suas últimas palavras são tocantes, uma repetição da famosa oração dos evangelhos: ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando se descobriu que Wycliffe é que o influenciou, Wycliffe já era falecido, seu corpo foi desenterrado, queimado e as cinzas jogadas num rio no interior da Inglaterra. A Savonarola, em Florença, ele tinha uma pregação mais focada nos pecados daquela cidade, desagradou os líderes da cidade, também foi queimado na fogueira. Então a igreja tentando se manter, ao mesmo tempo que há convulsões na esfera política, convulsões também no campo religioso, a igreja tentando lutar para preservar sua herança nesse tempo de convulsão. Também foi uma época de genialidade. E a gente pode pensar em Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Copérnico, Colombo, sobretudo Johann Gutenberg. Cerca de 50 anos antes da reforma, ele inventa a imprensa, e isso vai revolucionar a forma de comunicação naquela época. Talvez isso, ter livros hoje, seja lugar comum para a gente
gente se acostuma com esses livros impressos, mas naquela época foi uma completa novidade. Pessoas viveriam a vida toda, às vezes, tendo pouquíssimo acesso ou nenhum acesso à literatura. Mesmo os reis, os nobres, quando muitos teriam lá uma edição dos evangelhos, uma edição dos salmos, toda bonitinha, trabalhada, um lecionário, mas muito dificilmente eles teriam capacidade de ter acesso à Bíblia toda, era cara e de difícil acesso. Copérnico muda tudo isso. Rapidamente a Bíblia se torna um best-seller. Grandes bibliotecas do mundo preservam exemplares das Bíblias originais que ele imprimiu já na metade do século XV. E, de certa forma, a revolução de Copérnico é análoga às novas ferramentas de comunicação que nós temos hoje, como Facebook, Instagram, Twitter, sites, blogs, etc. e tal, na medida que a informação hoje se dissemina com muita facilidade. A gente escuta hoje nossos jornais falando, cada um de vocês pode ser um jornalista, baixe o aplicativo do nosso jornal, mande fotos, mande notícias. Quer dizer, hoje todos temos um acesso à informação que ninguém sonharia 30 anos atrás. E muito desse acesso, dessas ferramentas de informação são responsáveis pela disseminação da fé reformada hoje. Jovens hoje se destacando em Facebook, Twitter, falando para dezenas de milhares de pessoas, algo que seria inimaginável 30 anos atrás. Então, uma revolução tão impressionante quanto a descoberta da imprensa, o começo ali da imprensa com Gutenberg. Essa época também foi uma época de profunda inquietação com a morte, a culpa e a perda de sentido. É a época da peste negra. Ninguém sabe como começou de fato a peste negra. Algumas pessoas sugerem que barcos chegando de Constantinopla, chegando em Gênova, por exemplo, em Veneza, traziam ratos nos seus porões, e esses ratos contaminados começaram a disseminar a peste negra naquela época. Algumas pessoas tiveram a brilhante ideia de achar que gatos eram animais malignos. Obviamente a gente prefere cães, né, são mais bonitinhos, mas começaram a matar gatos por toda a Europa, e onde não há gatos, os ratos fazem a festa. Isso aumentou a disseminação da peste negra. Muito rapidamente, quase um terço da população europeia morreu. E aconteciam coisas inexplicáveis. Numa casa, todos os familiares morriam e uma única pessoa ficava viva. Como é que se explica isso? Como resposta a esse drama ligado à morte, surgiram quadros famosos como a Dança da Morte, retratando aí a morte, carregando pessoas para um tipo de pira. Essa é a época que surgem ordens de flagelação, pessoas andando pelas cidades com o tronco nu e se cortando, se flagelando, como uma forma de aplacar o que eles entendiam que era a ira e o juízo de Deus sobre a Europa. Então essa é uma época de inquietação profunda com a morte, um pavor profundo com a morte, e aí havia todo um dilema ligado à culpa e à perda de sentido da vida. Havia-se a percepção que a vida é breve, mas as pessoas estavam esmagadas pela culpa e esmagadas por uma perspectiva em que, se ela não tivesse ligada ao clero, então a vida não tinha muito sentido para grande parte da sociedade cristã na Europa no século XV para o século XVI. Esse é basicamente o contexto em que Martinho Lutero surge. Ele vai nascer em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, em Eisleben, uma pequena vila no norte da Alemanha. A família dele, há poucas informações sobre a família dele. O pai dele era um minerador, e o sonho do pai dele é que ele fizesse direito. Aquelas famílias que não mandavam seus filhos para estudar em mosteiros, para se preparar para o ministério, eles tinham a opção de mandar seus filhos para estudar direito, uma forma de ascender socialmente, ver os seus filhos ascendendo socialmente. Então, seu pai, desde cedo, resolveu investir em Lutero para que ele fosse um jurista. Com 14 anos, ele foi enviado para estudar latim em Mansfeld, depois em Magdeburgo. Ele vai estudar latim numa escola ligada aos Irmãos da Vida Comum. Talvez o personagem mais famoso desse movimento é Tomás de Kempis, autor da Imitação de Cristo, uma obra clássica, talvez junto com o Peregrino, as duas obras cristãs mais lidas da história. E um ponto aqui importante para a gente é que, com 14 anos, pela primeira vez, Lutero vai ter acesso a uma Bíblia.
Você lembra que esse é o contexto em que a imprensa começa agora a disseminar a Bíblia impressa para as pessoas, mas ainda assim ela não foi disseminada por toda a Europa. Então Lutero conta que ele entra na biblioteca da sua escola e no centro da biblioteca havia uma Bíblia acorrentada à mesa. É a primeira vez que ele vai ter acesso ao texto sagrado ali com 14 anos. Lembra, nós estamos falando da sociedade cristã. A ideia aqui é que a cultura é cristã, que o mundo em que essas pessoas se movem é basicamente cristão. Mas esse rapaz, Lutero, assim nomeado em homenagem a um dos santos padroeiros da Europa, um dos santos padroeiros fundadores da Europa, Martim de Tours, ele não tinha visto a Bíblia até então, com 14 anos, então ele tem acesso ao texto sagrado. Com 18 anos, em 1501, ele é enviado para a Universidade de Erfurt para se dedicar ao direito, e em 1505 ele vai receber o título de mestre em direito. Ele, em retrospecto, vai dizer que a universidade da época dele era uma cervejaria e um prostíbulo. Essas são as formas que ele usa para caracterizar o seu ambiente universitário. Parece que não mudou muita coisa não, mas tudo bem. Ok? Continuando então. Em 1503, na Páscoa, ele vai se ferir gravemente. Naquela época era muito comum os alunos usarem um tipo de espadim, uma espada pequena na cintura. Ele vai tropeçar e vai perfurar o seu abdômen. E lembra, essa é a época do pavor da morte. As pessoas têm medo da morte, elas encaram a sua finitude. É muito fácil perder entes queridos. Lutero vai ficar aterrorizado por meio dessa experiência, e em retrospecto ele vai dizer que ele teria morrido apoiando-se na Virgem Maria. Isso em 1503. E ele vai ingressar, surpreendentemente, na Ordem dos Agostinianos. Isso vai ser um choque para a família dele. O pai dele vai ficar bastante tempo sem conversar com ele, vai romper relações com ele. Ele estava, pai, investindo no filho para que ele fosse um jurista, e ele vai romper com todo esse anseio paterno e vai entrar na Ordem dos Agostinianos em 1505, em 17 de julho de 1505, aos 22 anos. O que leva Lutero a desistir de uma carreira do direito e entrar no mosteiro, entrar na Ordem Agostiniana, talvez uma das ordens... os agostinianos nessa época se orgulhavam de nunca ter saído um herege das suas fileiras. É uma ordem compacta, herdeira da tradição de Agostinho de Hipona, herdeiro das ênfases teológicas e epistemológicas de Agostinho. Então, essa é a ordem que Lutero escolhe para entrar. Ele conta que ele, na época da faculdade ainda de Direito, ele está caminhando pela floresta, indo na direção da casa dos pais dele, e ele fica no meio da tempestade de raios e trovões. Não sei quem já ficou num descampado no meio de uma tempestade dessa, é terrível. Você vê os raios riscando os céus, alguns raios caindo em árvores e torrando aquela árvore, e ele fica no meio dessa tempestade, ele se joga ao chão, e ele clama para que Santa Ana, provavelmente uma padroeira dos mineiros da época, o salve. Então é muito interessante que quem leva Lutero para a Ordem dos Agostinianos é Santa Ana. Ele se salva invocando aquela santa, a sua padroeira. E por causa dessa experiência de tempestade, e por causa, mais uma vez, desse terror da morte, esse medo do desconhecido da morte, ele ingressa na Ordem dos Agostinianos. A grande questão para ele, como ele mesmo diz, é: como serei salvo? Eu me dizia continuamente: se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça, eis os pensamentos que me lançaram no convento. Em outras palavras, nós temos esse jovem aqui, ele já demonstrava sinais de brilhantismo na faculdade, uma pessoa estudiosa, interessada em aprender um pouco mais aí, além do que ele tinha recebido dentro de casa, mas o grande drama, o grande problema interno de Lutero era reconciliar-se com Deus. Como ele, sendo pecador, pode ser aceito por um Deus que é completamente santo. Para tornar a situação um pouco pior, já a partir do século XIV, o que vigorava nas universidades europeias, no campo da teologia, eram as noções de salvação que vinham de um teólogo chamado Gabriel Biel. A ideia dele, básica, em resumo, é que Deus não vai negar sua graça àquele fiel que fizer o seu melhor.
Vulgarmente colocando, o que imperava na faculdade de teologia, nas faculdades de teologia dessa época, é mais ou menos a noção popular que nós temos até mesmo em nossas igrejas: Deus faz a sua parte, você faz a sua parte, ou vice-versa. Você faça a sua parte, Deus não vai negar a fazer a parte dele. Essas eram as ideias que se disseminavam naquele ambiente. Mas Lutero, cedo, entendeu que havia um problema sério por trás dessas noções de, se nós fizermos o que nos cabe, Deus vai derramar sua graça sobre a gente. A questão para Lutero, de fundo, era: sendo nós pecadores, como de fato a gente pode fazer o nosso melhor para Deus? Como foi dito aqui pelo nosso dirigente de música, até mesmo nossas melhores intenções, até mesmo nós, cheios de boas intenções, almejando a glória de Deus, nós estamos cometendo pecado. Como é que a gente pode agradar a Deus nessas condições? Como é que a gente pode ter segurança em Deus, sendo que nós somos pecado da raiz do cabelo até a planta dos pés? Nós, sem Deus, ainda estamos em Adão, lá no Éden, malditos, excluídos da árvore do conhecimento do bem e do mal, excluídos da árvore da vida, banidos daquele santo jardim. Como é que a gente pode de fato agradar a Deus? Então, Lutero, quando ele entra nessa peregrinação no mosteiro, o que ele vai descobrir é que as melhores obras que ele tenta fazer para Deus não são suficientes para dar paz para ele, para aplacar a sua consciência. Ele vai ser ordenado em 1507 e ele vai dizer o seguinte: eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ele sabia que era pecador. E, usando aí o universo conceitual teológico em que ele foi nutrido, ele entendia que a forma de tentar agradar a Deus era rebentando o seu próprio corpo, tentando esmagar o seu próprio corpo. Então ele se gastava em muitos trabalhos, algumas vezes, e norte da Alemanha no inverno é muito frio, ele dormia seminu no chão da cela dele, do mosteiro onde ele vivia, uma forma de esmagar o corpo dele, tentar destruir a carne, para de alguma forma aproveitar algo para que a carne não seja empecilho para o espírito. A situação ficou tão tensa que os próprios colegas de Lutero notavam que, em vez dele ser uma pessoa alegre, bem disposta, ele sempre se apresentava como alguém quebrantado, alguém machucado, alguém literalmente destruído e moído por dentro. Ele tinha um bom confessor, um homem chamado Johann von Staupitz, e conta-se que ele, volta e meia, durante o dia, voltava 2 ou 3 vezes para se confessar, e Staupitz, bem-humorado, uma vez disse para ele, falou o seguinte: olha, cometa adultério, mata a pessoa, cometa um pecado digno do nome, aí você volta para se confessar comigo. Mas Staupitz não estava para brincadeira. Staupitz vai conduzir Lutero às chagas de Cristo, como Lutero vai escrever em retrospecto. O que Staupitz começa a mostrar para Lutero é que mais importante do que tentar esmagar o corpo, tentar disciplinar o corpo, para que o corpo não seja um empecilho numa caminhada em direção a Deus, é que o coração seja transformado pela obra de Cristo. Staupitz quase acertou aqui. E porque ele não teve o entendimento que Lutero vai ter depois, Staupitz vai romper com a reforma e vai morrer como católico romano. Mas Staupitz começa a apontar Jesus para Lutero, o Cristo crucificado, aquele que foi levantado num sacrifício sangrento na cruz por pecadores. Então, em 1508, no meio dessas lutas que Lutero está travando, Staupitz, que não só era o superior de Lutero na ordem dos agostinianos, mas o deão de uma universidade em Wittenberg, ele entende que uma boa forma de Lutero tirar o foco de si mesmo e colocar o foco em Cristo é Lutero estudar a Bíblia. Então, Staupitz vai destacar Lutero para que ele se torne um doutor em Bíblia. E é muito interessante a percepção de Staupitz nesse momento. Ele vai dizer o seguinte: tudo deixa entrever, isso em 1508, que dentro em pouco nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra. Então precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos. Que vivas, pois, ou que morras, Deus tem necessidade de ti em seu conselho. Obviamente aqui é uma linguagem irônica, carregada de um bom senso de humor, mas
Staupitz, como o conselheiro de Lutero, como superior de Lutero, literalmente obriga Lutero a se dedicar ao estudo da Bíblia. 2 pontos importantes aqui. Lutero é levado a descansar no Cristo crucificado, nas feridas de Cristo, como ele vai mesmo dizer mais para frente, e Lutero agora é empurrado a estudar a Bíblia. Nesse período também, Lutero vai fazer uma peregrinação em Roma, achando que isso vai, de alguma forma, pacificar a consciência dele, trazer paz para ele, ou mudança de coração, mas lê de engano, aquela viagem para Roma é simplesmente frustrante, ele não aproveita nada daquela viagem, muito ao contrário, ele entende que aquela peregrinação foi totalmente vã para ele. Finalmente, em 1512, Lutero obteve o grau de doutor em teologia. Agora, Lutero estava apto a ser um professor de Bíblia no ambiente universitário alemão do século XVI. E pastores, presbíteros, professores de teologia, olha as palavras que Lutero profere em 1512, quando ele recebe esse diploma. Ele diz o seguinte: eu, doutor Martim, fui chamado e forçado a tornar-me doutor, contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor, e prometo e voto pelas Sagradas Escrituras, que tanto amo, pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Para mim, essa citação aqui é impressionante, pela riqueza dela, mesmo sendo uma citação pequena. Primeiro, Lutero tem a percepção de que ele foi empurrado para o jogo, para citar uma expressão cara a João Calvino. E essa é uma característica de grandes obreiros do passado. Ambrósio, um político de Milão, ele literalmente foi obrigado a se tornar o bispo da cidade de Milão. Agostinho cai na armadilha do seu bispo e ele é ordenado um bispo coadjutor contra a sua vontade. Os membros da igreja impedem que ele saia daquela comunidade e ele é empurrado para frente para ser ordenado, porque ele não quer ser o bispo coadjutor, que era até uma ordenação contra o direito canônico daquela época. A mesma coisa Lutero, ele se vê aqui como alguém que foi puxado, atraído por Deus, não era algo que ele queria, mas Deus é que o colocou nesse caminho. Calvino, ele tem que ser amaldiçoado por William Farel para ir para Genebra e se tornar pregador em Genebra. Calvino nunca foi ordenado ao ministério, ele era simplesmente conhecido como Jean Calvin e era um pregador da igreja de São Pedro em Genebra. Mas lembra, ele disse para Farel, ele tem 27 anos, olha, Deus me chamou para escrever, para pesquisar, e eu não quero me envolver com a igreja. Aí Farel vira para ele e diz, olha, se você não se envolver com a igreja de Genebra, Deus amaldiçoa seu estudo. E Calvino ficou horrorizado, e aí Calvino é conduzido literalmente para assumir a igreja em Genebra. Essa foi a primeira maldição que Calvino escutou. 3 anos depois, é aquele negócio, pregador jovem, pastor jovem, acha que pode mudar uma igreja de 1000 anos em 3 anos. Obviamente ele foi expulso do ministério, ele e Farel são tocados aos pontapés de Genebra. E Calvino vai para Estrasburgo, e ele vai ser pastoreado por Martin Butzer, que era já um pastor respeitado, um ex-dominicano muito respeitado naquela época, e 3 anos depois, mais alguns anos depois, ele é chamado para voltar a Genebra, e ele não quer voltar a Genebra, agora ele está em Estrasburgo, ele casou, pastoreia uma comunidade de franceses e amado pela sua igreja, e aí Butzer vai dizer, olha, lá é o seu lugar, se você permanecer aqui, Deus vai pesar a mão sobre você. E aí Calvino volta para Genebra. Sentimento de culpa é um aliado poderoso de vez em quando. Ok, continuando aí. Além dessa questão de Lutero se perceber como alguém que entrou no ministério da pregação contra a vontade dele, o que reforça esse senso de chamado divino, ele é doutor em Bíblia porque Deus mesmo chamou, Deus mesmo vocacionou. Para mim é muito tocante a reverência dele. Eu prometo e voto pela Bíblia que tanto amo pregar e ensiná-la fielmente. Hoje nós vivemos um tempo em que, principalmente jovens, estão sedentos pela Sagrada Escritura. E é uma tragédia que tantos pastores não façam votos parecidos com esse de Lutero. Eles gostam de contar histórias bonitinhas no púlpito, pregar sermões motivacionais, mas o nosso chamado, nosso supremo chamado é ensinar Sagrada Escritura fiel e sinceramente. Pregar a tempo e fora de tempo, como Paulo exige de Timóteo no seu testamento final. E é isso que Lutero faz. E ele
volta para Wittenberg, agora ele é contratado como professor daquela universidade, ele é recebido no senado daquela universidade, e ele escolhe ensinar 4 livros bíblicos. Ele vai fazer exposições nos Salmos durante 2 períodos, entre 1513 e 1515, depois 1518 e 1519. Ele vai ensinar Romanos, 1515 a 1516, vai ensinar Gálatas, a carta com a qual ele casou, ele vai dizer isso, 1516 e 1517, e ele ensina Hebreus em 1517. O que ele fez em sala de aula era basicamente expor o texto bíblico, tentar levar os seus alunos, junto com ele, a entender o que o texto de fato diz. Ele literalmente vai romper com toda a tradição aqui medieval de uma hermenêutica alegórica, de buscar um significado não literal mais profundo do texto bíblico. O que Lutero quer fazer, ele não vai fazer de forma tão precisa quanto Calvino, mas ele já abre o caminho aqui, é tentar entender o texto bíblico no seu contexto histórico, no seu contexto gramatical, tentando interpretar o texto à luz dos melhores materiais de grego e hebraico que havia naquela época. O que ele vai dizer, com muita seriedade, é que no transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. Enquanto ele vai estudando, junto com seus alunos de Wittenberg, Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus, os trapos do papado se soltaram dele, alguma coisa aconteceu na mente dele e no coração dele que vai mudar a vida dele completamente. Isso vai se dar, sobretudo, com os seus estudos do livro de Romanos. O livro de Romanos, talvez alguém já brincou, não sem razão, que você pode contar a história da igreja pela interpretação que se fez da carta de Romanos. Ela foi altamente relevante para Agostinho. Agostinho se converte ao ler Romanos 13, revestivos o Senhor de Jesus, tudo muda para ele ali. Tomás de Aquino comentou Romanos, Lutero vai comentar Romanos, Calvino, o primeiro comentário bíblico que Calvino escreve com 27 anos, novinho, é Romanos, junto com a primeira edição das Institutas. John Wesley se converte ouvindo a leitura do prefácio de Lutero à Epístola de Romanos, que vinha a pensa, as traduções que Lutero fez ao texto sagrado mais adiante. Calbart, no século XX, ele abandonou o liberalismo, estudando Romanos toda segunda-feira com um colega dele, Eduard Turnessen, Romanos sendo um texto vital de transformação da igreja cristã. E quando Lutero começa a estudar Romanos, ele vai topar com a noção da justiça de Deus. Para ele, antes, a noção de justiça de Deus o jogava no mais profundo terror. Para Lutero, a noção de justiça de Deus era Deus sentado no trono, pronto a vir em julgamento, para exterminar todo o gênero humano, porque o gênero humano não tem condições de satisfazer a santidade divina, as exigências da bondade divina, da misericórdia divina. Então, essa noção enche ele de pavor. Só que aí ele vai descobrir que a noção da justiça de Deus, na Bíblia, tem uma conotação diferente das noções de justiça de Deus do catolicismo medieval. As noções do catolicismo medieval eram duplas. Uma, a justiça de Deus se referia à ira de Deus, o completo desprezo que Deus tem pelo nosso pecado, transgressão e iniquidade. Mas, do outro lado, quando positivamente enfocada, a justiça de Deus daria a noção de que nós somos aceitos por Deus quando nós começamos a fazer atos de justiça. Nós caminhamos numa peregrinação de buscar a justiça. Mas nenhuma das duas ideias satisfaz o coração do ser humano. Irmãos e irmãs, por mais que a gente tente fazer coisas boas, será que em todo tempo nós fazemos só coisas boas, só atos de justiça? Não. Mesmo nos nossos melhores atos de justiça, eles estão maculados pelo pecado. Se eles estão maculados pelo pecado, eles já não têm mais serventia nenhuma para Deus, eles já são rejeitados por Deus. Mais uma vez, como um Deus que é completamente puro, santo, reto, um Deus que não suporta o mal, para lembrar do profeta Abacuque, pode entrar em uma relação de amizade com homens e mulheres totalmente pecadores, cheios de transgressão e iniquidade. Ou muda Deus, ou muda o homem. Deus não muda, ele é imutável, ele não pode mentir. Como o homem muda? É impossível. Algo tem que acontecer entre Deus e o homem para que o homem, o gênero humano, homens e mulheres caídos em pecado, venham a ser recebidos por Deus. E é isso que Lutero entende. Estudando Romanos e Gálatas,
ele vai entender que Deus fez tudo pela gente na cruz de Cristo. O que Jesus fez em sua vida, uma vida de perfeita obediência, é o fundamento do que ele faz na cruz. O justo morrendo pelos injustos, o nosso pecado sendo colocado sobre Cristo. E Lutero diz que isso é uma troca injusta, iníqua. Quando nós cremos somente em Jesus, a perfeita justiça dele é colocada sobre nós. Em outras palavras, Lutero começa a descobrir, nesses estudos na Bíblia, nesses 4 livros bíblicos, que Deus declara justo pecadores por causa de Jesus, recebido pela fé somente. Não sei se vocês conseguem captar o significado disso. Deixa eu tornar a coisa um pouco mais explícita aqui. Lutero entendeu, seguindo o texto bíblico, especialmente Salmos, Gálatas, Romanos, Gálatas, Hebreus, que a fé não é obra que nós façamos na presença de Deus. A fé é autodenúncia. A fé é o reconhecimento que a gente não tem bem nenhum. A fé é o reconhecimento que nós somos pecadores e tudo que nós precisamos está fora de nós. A justiça de Deus está fora de nós. Como meu professor de teologia dizia para a gente muito tempo atrás, a fé é estender mãos vazias para Deus. E aí não há mérito na fé. A fé não é obra meritória. Não há mãos vazias para a gente. Não há mérito em estender mãos vazias para receber um remédio. Não há mérito em estender mãos vazias para receber uma manta numa madrugada fria na rua. O mérito está em quem dá. O mérito está em quem reparte, não em quem recebe. Quando o crente, desnudado, ele olha para Cristo crucificado, o Cristo sangrando na cruz, estende suas mãos vazias em direção a Cristo, confiando nele somente. Presta atenção, esse crente não se torna justo. Esse crente agora é declarado justo. A obediência de Cristo é colocada sobre esse crente. Está me acompanhando? O que significa aí é que se você crê em Cristo somente, se você descansa em Cristo somente, você é contado agora como um homem ou como uma mulher completamente justo, completamente reto, completamente santo. Isso não é dado progressivamente, é dado como um ato divino, um ato da graça imerecido, do favor imerecido de Deus, e é colocado sobre todo aquele que crê. Aqui não entra em questão o tamanho da fé. Nós temos esses clichês, abundam em nosso meio, né? Muita fé, muito poder, pouca fé, pouco poder, esse tipo de coisa. Não importa o tamanho da fé, importa que a fé seja colocada em Cristo, que ela descanse em Cristo, e essa perfeita justiça agora é colocada sobre aquele que crê. Nem sempre calvinistas foram mal-humorados. Na época da Reforma, havia muitos calvinistas que usavam caricaturas como arma de debate teológico. Então, tem uma caricatura francesa do século XVI, que eu acho bem legal. Tem um homem morrendo no leito de morte. Aquele quarto ali é retratado de forma bem lúgubre, bem tenebrecida. E há um padre do lado daquele homem para lhe dar extrema-unção, o último sacramento, e o padre bate na mão daquele homem e diz: talvez haja segurança, talvez haja segurança. Isso é teologia católica da Idade Média. O fiel podia fazer as obras que fossem, mas ele nunca teria segurança de que ele foi de fato aceito por Deus. Agora Lutero descobre, lutando com o texto bíblico, lutando com as línguas originais e com a cultura do mundo bíblico, que Deus tem prazer em dar um novo status a todo aquele que crê em Cristo somente. Aquele que crê em Cristo somente agora é declarado justo, reto e santo. Todos os seus pecados foram perdoados em Cristo, mesmo os do futuro. Alguém vai dizer então: puxa, por que a gente se arrepende? Nós lutamos hoje, nos convertendo dia a dia, nos arrependemos dia a dia, como resposta grata a tamanha graça dada na cruz. Mas o nosso pecado agora, como cristãos, não aumenta nem diminui o amor de Deus pela gente. E esse amor foi revelado do madeiro. E aquele que crê tem a graça e a justiça e a santidade de Cristo colocados sobre si. E essa pessoa agora é contada como homem e mulher completamente reto, e por isso ele tem segurança. No ambiente em que era tão fácil morrer, a morte era tão próxima, agora é oferecido dos púlpitos e cátedras, a partir não da tradição, de que Deus dá segurança ao fiel. Aquele que crê somente
ele não precisa viver agora numa paranoia, num medo. É o crente margarida. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E aí? Não, agora essa pessoa, se ela crê somente, se ela confia em Cristo crucificado somente, ela já é contada como homem e mulher completamente justo e santo. Por isso que Paulo, por exemplo, fala em algumas epístolas, escreve aos santos da igreja tal, indicativo. Aquela pessoa já é vista como um homem ou mulher completamente santa, não pelas suas obras ou méritos, mas por causa da justiça de Cristo, da obediência perfeita de Cristo, que é colocada sobre ela, recebida pela fé somente. Nessas lutas para tentar entender esse ensino bíblico tão rico, tão precioso, Lutero vai ter a sua experiência da torre. E ele vai escrever, 2 anos antes da morte dele, um texto autobiográfico. Ele diz o seguinte: noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce e um maior amor. Essa passagem de Paulo, Romanos 1, 16 e 17, se tornou para mim um portão para o céu. Isso quer dizer que Lutero não parou de pecar? Isso quer dizer que Lutero não vai ter lutas com os demônios? Muito ao contrário, eu vou tratar disso no final. Lutero é um homem cheio de falhas, seus erros eram muito evidentes, boca suja, falastrão, mas ele agora entendia que por causa de Cristo, ele ganhou um novo status. Santo, reto e justo. Isso lhe foi dado como um ato, não mais como um processo. E ele recebe essas bênçãos pela fé somente. Talvez o que eu esteja dizendo seja novidade para muitos de vocês aqui. Eu praticamente nasci dentro da Igreja Batista. Se a Igreja Batista batizasse infante, eu tinha sido batizado com 6 meses de idade dentro da Igreja Batista. A primeira vez que eu ouvi sobre essa doutrina, eu tinha 27 anos, e quem pregou, eu ouvi pregando pela primeira vez do púlpito essa doutrina, foi o Dr. Shedd, falecido ano passado. Ele expondo Romanos em Campos dos Goitacazes, há muito tempo atrás. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém pregar essa doutrina no púlpito. Como bom batista, todo o drama da salvação era resumido em aceitar Jesus, veio à frente, aceitou Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, acabou, Deus está perdoando os seus pecados. O que Lutero está descobrindo aqui é mais do que o perdão dos pecados. Ele inclui o perdão dos pecados, mas ele destaca que todos os nossos pecados foram apagados em Jesus. E mais do que isso, positivamente, a justiça de Cristo é colocada sobre aquele que crê. E aquele que crê agora é contado como um homem, uma mulher completamente justo e reto. Nós temos os nossos dramas, nosso meio. Espero que aqui não tenha, né, aqueles cultos da fogueira, o pessoal notava pecado, queimava pecado, aquela noção de quase de autoflagelação que nós tínhamos, a autodepreciação, isso ainda é muito forte no nosso meio. Vocês leem o Novo Testamento? Você vê esse tipo de drama entre os santos do Novo Testamento? Eu pequei, Deus me ama, não, Deus deixou de me amar agora. Você não vê isso no Novo Testamento. O que você vê no Novo Testamento, em Paulo sobretudo, mas em outros apóstolos, é o que um escritor chamou de a consciência robusta. Essas pessoas sabem que Deus agora nos vê por meio de Jesus Cristo. Jesus é que recebeu no Calvário a ira que deveria ser derramada sobre a gente. E como Cristo é Deus homem, a ira de Deus foi completamente esgotada naquele lugar maldito, naquela Gólgota maldito. E agora, a beleza de Jesus, a santidade de Jesus é colocada sobre aquele que crê, e Deus nos vê por meio de Jesus. E nós, quando nos vemos Cristo formado em nós. Com isso, todo o nosso drama de autoestima, tudo isso simplesmente vai embora. Nós agora somos homens e mulheres, justificados, reconciliados
expiados, propiciados, reconciliados, redimidos. Nossa autoimagem agora é determinada por quem Jesus é, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o eterno Filho de Deus, luz de luz, Deus de Deus. E a obediência dele é colocada sobre nossa conta, e nós agora em Jesus somos já considerados homens e mulheres completamente santos, justos e retos. Foi isso que Lutero descobriu. Essa que é a grande revolução copérnica de Lutero no século XVI. Não é briga quanto a missa, velas, incenso, parâmetro, ou roupas, mas a questão central para Lutero é que na Sagrada Escritura nós descobrimos uma palavra de salvação que dá segurança a homens e mulheres, mesmo no mundo como nós estamos vivendo aqui no Brasil. Turbulência política, social, econômica, incertezas, nos é dado segurança pelo que Cristo fez por nós, e nós o recebemos quando cremos nele somente. Pode pular um slide aí? Pode pular isso aí. Vamos avançar um pouquinho aí. Então, através do estudo das Escrituras, Lutero começa a pregar essa fé recém-descoberta para sua congregação em Wittenberg. Eu citei há pouco aí no nosso livro aqui o Sermão das Duas Espécies de Justiça. Talvez seja o primeiro sermão em que Lutero começa a notar na Bíblia um duplo padrão de justiça. De um lado, a justiça de Deus começa a mudar o coração da gente, mas do outro lado, a justiça de Deus cobre a gente como um ato divino, um ato que ocorre uma única vez, e nós agora somos reputados como justos em Cristo. Mas o fato é que ele começa a pregar isso na sua comunidade, e ele começa a tentar mostrar para a sua comunidade que culpa não é removida pela prática religiosa, mas é removido por Deus revelado em Cristo como dado da Sagrada Escritura. É Deus como revelado em Cristo que tem o poder de dar paz para a gente, de remover a culpa da gente. E ele começa a pregar isso para a congregação dele, só que isso coincide com um momento chave também da história europeia. Você lembra que a Igreja Católica está tentando se definir nesse novo contexto de rupturas políticas e sociais, de contestação. E quem vai hoje em Roma e fica encantado com a Catedral de São Pedro, a maior igreja de todos os ramos do cristianismo, a gente tem que lembrar que essa igreja foi construída com dinheiro recolhido por indulgências vendidas na Alemanha e no norte da Itália. Exatamente, esse é o ponto aí. Aquela igreja grandona, aquele templo grandão, chegou à existência por conta dessas indulgências, e essas indulgências começam a ser vendidas na Alemanha por um homem chamado Johann Tetzel. Ele era o representante do Papa Leão X. E ele estava vendendo essas indulgências. O que eram indulgências? Indulgências eram um tipo de carta simples, assinada por um bispo ou por um cardeal, mesmo pelo Papa, que aquele que pagava essa carta tinha assegurado o perdão de pecados, ou de parentes já falecidos, ou de si próprios. Então, esse homem, Tetzel, é um orador muito famoso daquela época, ele começa a vender essas fórmulas de perdão pela Alemanha. E eu coloco aí um trecho de um sermão dele, ele diz o seguinte: não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro, pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. E havia uma musiquinha que era cantarolado enquanto as pessoas iam trazendo dinheiro, jogando dinheiro dentro do cofrinho para receber essas indulgências. A música diz mais ou menos o seguinte: na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Essa era a musiquinha que era cantada naquela época ali pelos monges que acompanhavam Tetzel. Obviamente isso vai chocar profundamente Lutero. Conta-se aí que ele tropeça num bêbado e descobre que aquele bêbado havia buscado a confissão auricular com ele alguns dias antes, e ele chuta aquele bêbado e diz: mas espera aí, você não veio pedir perdão pelos pecados? Eu não passei lá os exercícios espirituais para você fazer? Aí o bêbado diz: não, mas é que eu acabei de comprar essa bula, todos os meus pecados estão perdoados, eu posso continuar bebendo aqui, gastando meu dinheiro com bebida. E Lutero fica muito irritado com isso, e ele também começa a pregar contra a venda de indulgências na igreja dele. E isso vai desembocar na data famosa de 31 de outubro de 1517. O que a gente precisa lembrar é que essa data marca o dia de Todos os Santos. E muitas pessoas iriam para Wittenberg para ver relíquias. Diz que a coleção de relíquias em Wittenberg alcançava 17.443 itens.
pedaço da cruz de Cristo, pedaço dos cravos que crucificaram Cristo, restos do leite talhado da Virgem Maria, roupas de santos, dentes de São Crisóstomo e por aí vai. E a contemplação dessas relíquias asseguraria 127.799 anos de indulgências para aquele que desse uma oferta para a igreja e contemplasse aquelas relíquias ali. Lutero fica muito desagradado dessa mercantilização da fé. Ele já está pregando no púlpito alguns sermões que já apontam para um caminho de reforma, de ruptura com a visão de salvação medieval, e aí ele resolve fazer algo que para nós é espetacular, né? A gente celebra isso nos nossos cartazes, mas naquela época era uma coisa corriqueira. Ele escreve 95 teses. O título original dessas 95 teses era Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências, e era muito comum, para fomentar o debate, essas teses escritas em latim, que era a língua dos teólogos, ser afixada na porta do castelo, ainda que seja debatido se ele afixou ou não. Quem disse que ele afixou foi Melanchthon, o seu assistente, seu amigo mais próximo. Então a gente segue aí a posição que Melanchthon está dizendo. Então ele afixa aquelas cartas no famoso filme preto e branco, que é muito bom, que tem Jaroslav Pelikan como seu consultor teológico. Ele faz isso à noite. Algumas pessoas estão ali sentadas, olham aquele frade pregando ali aquelas teses da porta do castelo. Para eles aquilo não diz nada, olham lá, voltam a dormir ali à noite. Só que o que acontece? É a época da imprensa. O equivalente nosso às ferramentas de comunicação que nós temos no mundo. Disse que pessoas começaram a redigir aquelas teses. Uma pessoa ia lendo, outra pessoa ia escrevendo. Elas levaram para tradutores verteram as teses do latim para o alemão, e rapidamente essas teses viraram best-seller. Gente em toda a Europa lendo aquelas 95 teses. Rapidamente todo mundo começou a conhecer o que Lutero estava defendendo na Alemanha. Aí no quadro você tem algumas dessas teses. A primeira tese, a mais famosa, diz o seguinte: ao dizer fazei penitência, e aqui é o problema da tradução. Lutero está seguindo a tradução latina, mas lembra que a tradução do grego diz convertei-vos. Então, ao dizer fazei penitência, convertei-vos, olha que interessante aí. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de penitência ou de conversão. Primeira tese, o cristão é chamado para a vida de quebrantamento diário, de conversão diária. Outra tese, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Outra tese, vã a confiança de salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário, ou até mesmo o próprio Papa, desse sua alma como garantia pelas mesmas. Uma tese escandalosa, Erasmo de Roterdã dizia o seguinte, que acordar um monge toca na barriga e no bolso dele. Então uma tese dele, de Lutero, bem escandalosa, era o seguinte: se o Papa, que é mais rico do que o Crasso de Roma Antiga, tivesse piedade dos fiéis, ele doaria todo o seu dinheiro para comprar indulgência para todos os fiéis e assegurar perdão para eles. Dizer que essa tese irritou profundamente aí os legados aí do Papa. E a última tese que eu quero ler, que eu gosto mais dela, diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Então essas teses foram traduzidas, publicadas, rapidamente chegaram em todo canto da Europa, e aqui a nossa história começa a correr mais. Isso foi em 1517, final de 1517. Em 1518, Lutero é chamado a participar de um debate em Heidelberg, na Universidade de Heidelberg, e ele vai distinguir nesse debate a fé evangélica das corrupções medievais, em termos de teologia da cruz e teologia da glória. A teologia da glória é a tentativa nossa de chegar a Deus criando escadas, como na Torre de Babel. A gente tenta chegar a Deus pela via do misticismo, do legalismo, da especulação. O final dessas escadas é confusão, como na Torre de Babel. Só que há uma outra escada em Gênesis. Em Gênesis 28, Deus faz uma escada e desce do céu em Betel, a casa de Deus, o lugar que foi marcado como Betel. Ok, há uma outra escada, a escada da cruz, em que Deus vem a gente.
E ele encontra a gente no Antigo Testamento no propiciatório e no Novo Testamento na cruz maldita do Gólgota em Jesus Cristo. Alguns eruditos, como Alistair McGrath, vão sugerir que é justamente o debate Heidelberg a mais importante contribuição de Lutero à fé cristã. Eu entendo que Jonas vai desenvolver esse ponto na palestra dele. Em 1520, ele vai escrever 3 obras que são capitais aí no programa da Reforma: A Nobreza Cristã na Nação Alemã, que é contra a hierarquia romana; do cativeiro babilônico da igreja, que é um ataque frontal à visão sacramental da igreja católica. Lembra que na igreja católica o templo é o lugar onde a graça é mediada. A pessoa precisa buscar graça dentro do templo, dentro do redil da igreja. Lutero vai dizer que de jeito nenhum, a graça vem a nós mediada pela palavra. Onde a palavra é ensinada e pregada, ali a graça vai ser de fato oferecida. E, finalmente, sobre a liberdade cristã, que é uma afirmação da doutrina do sacerdote de todos os crentes. Isto é, somos todos reis e sacerdotes. Nós não precisamos da mediação da igreja e dos párocos. Nós temos livre acesso todos juntos a Cristo. Mas presta atenção, nós somos sacerdotes uns dos outros e juntos nós somos sacerdotes para o mundo. Nós, por assim dizer, oramos pelo mundo, nós intercedemos pelo mundo diante de Deus e de seu Filho Salvador. Em 1520, ele vai ter os seus livros queimados. E em resposta, ele, junto com os seminaristas, bem típico, ele manda trazer os livros de direito penal, ou direito católico, canônico, da igreja católica, traz para o pátio lá do mosteiro dele, acende a fogueira, toca fogo nos livros de direito canônico e pega a bula do Papa que ameaçava ele de excomunhão e joga aquela bula na fogueira. Em 1521, nota que é bem rápido, aí 1518, 1520, aí 1521, ele vai ser convocado a Worms para o encontro, que era chamado de dieta do imperador e todos os governadores do Sacro Império Romano Germânico. Ele é intimado aí a Worms para dar conta dos seus ensinos. Eu mencionei de passagem Jan Hus, parecida 100 anos antes. Hus é levado ao Concílio de Constanza, lhe é dado salvo-conduto para ir ao Concílio de Constanza. Quando chega no Concílio de Constanza, ele é traído, o salvo-conduto é anulado e ele é queimado na fogueira. Lutero vai a si mesmo, e é interessante que quando ele chega em Worms, ele recebe ele tem uma recepção de herói da fé. Ele andando a cavalo, pessoas aplaudindo, gritando o nome dele. Aqui já é um pouco de um surgimento dessa noção de nacionalismo. Os alemães começam a ver que eles estão sendo espoliados para construir a catedral em Roma, e eles veem Lutero como um defensor agora da Alemanha, e ele é recebido ali em Worms como herói, mas ele tem que dar conta do seu ensino diante da dieta. E os livros dele são colocados na mesa, os vários livros dele, e é simplesmente exigido que ele renuncie tudo que ele escreveu, e aí ele pode voltar para o mosteiro dele e vai ter lá o seu silêncio obsequioso, e ele vai ficar vivo. E ele, de forma muito temente a Deus, ele pede um tempo para pensar. Ele leva os seus livros para o seu quarto, onde ele está hospedado, revê aqueles vários livros, e ele acaba voltando depois, no dia seguinte, e diante da dieta. No filme de Lutero é bem legal a imagem, o enquadramento mostra ele de cima, sozinho, diante dos reis e príncipes ali reunidos, e ele vai dar uma resposta que vai se tornar clássica. O dia aí é 18 de maio de 1521. Ele vai dizer o seguinte: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. Presta atenção. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem da dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso, não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Esse ato de desafio de um homem diante do maior imperador da época, diante dos príncipes e nobres da Alemanha, é que marca um novo momento na história europeia. É esse momento aí que vai marcar uma ruptura que chega até nós hoje, a ruptura entre a tradição católica e a tradição protestante. As pessoas ali, para citar o texto bíblico, respiram morte contra Lutero.
ainda assim respeita-se o salvo-conduto, mas há todo um ambiente ali de Lutero sair de Worms, ele ser morto, e ele é convenientemente sequestrado pelo nobre do seu território. João da Saxônia, vai salvá-lo, Frederico vai salvá-lo ali, forjando um sequestro. Ele é mandado para um castelo, Wartburgo, deixa a barba crescer, fica lá 3 meses naquele castelo, ele vai ser literalmente acossado pelos demônios daquele castelo. Quem vai hoje vem uma marca de tinta que é sempre retocada ali, onde ele joga um tinteiro, porque ele tem a percepção que o Satanás, os demônios estão tentando ele, então ele joga o tinteiro ali naquele lugar ali, fica a marca de tinta ali. Mas por que ele tem essas lutas com o demônio ali naquele lugar? Porque ele começa a traduzir o texto sagrado para o idioma alemão. Então, em 3 meses, ele traduz todo o Novo Testamento do grego para o alemão. Em menos aí de 3 meses, a primeira edição, 5.000 exemplares, é toda vendida, se esgota. Esse livro se torna um best-seller na Alemanha. Mais adiante, nos 10 anos seguintes, haverá 58 edições do Novo Testamento do alemão. Mais adiante, ele vai reunir alguns amigos. Lutero não era um expert em hebraico, então ele tem que reunir alguns amigos, inclusive Melanchthon, Justus Jonas e outros. Eles vão traduzir o Antigo Testamento para o alemão também. Hoje, se você pergunta para um alemão qual o livro mais importante da história da Alemanha, vai ser a Bíblia, porque a Bíblia que formou o idioma alemão moderno, ela que deu, por assim dizer, estrutura para o alemão moderno. Então, se você notar, ênfase na exposição do texto sagrado, no estudo expositivo do texto sagrado, a descoberta da doutrina da graça e da fé somente no texto sagrado, e a forma de honrar o texto sagrado é colocar o texto sagrado na mão do maior número possível de pessoas na Europa. Esse era todo o roteiro, programa reformador de Lutero. Em 1525 ele se casa com Catarina von Bora. Toda a história é muito tocante, tem os seus pontos irônicos, porque ele não queria casar, ele era apaixonado por ele queria que ela casasse com um colega seu, ela não casa, e insiste em casar com Lutero, ele casa com ela, e eles vão ter 6 filhos, criaram 4 órfãos, e ele vai dizer o seguinte: o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Quem está casado aí pode aferir a palavra de Lutero. Mas, de certa forma, é ele que inventa a família protestante. Pai, mãe, filhos, os pais responsáveis pela nutrição dos filhos, pelo cuidado religioso ou de fé dos filhos, os pais também responsáveis pela educação primeira dos filhos, não propriamente escola, mas os pais, geralmente a família reunida, tocando a música juntos, lendo o livro juntos. Essas imagens de quadros antigos, elas nascem em Lutero. Ele é o fundador dessa visão protestante, cristã da família, uma imagem que tem sido colocada em xeque nos últimos anos. Curiosamente, Lutero morre na vila onde ele nasceu. Em 1546, ele é chamado a resolver um debate na vila dele entre 2 pessoas ali, e ele, no meio do inverno, se dirige para aquela vila, e ele vem a falecer ali, a vila de Eisleben. Ele sai de Eisleben, convulsiona o mundo e volta para Eisleben para descansar das suas lutas ali. Depois da morte dele, encontraram um pequeno pedaço de papel, uma mesa. O texto está escrito metade em alemão, metade em latim, e o texto diz assim: que pessoa alguma pense ter compreendido a Sagrada Escritura, a menos que tenha durante 100 anos dirigido a igreja com Elias, Eliseu, João Batista, Jesus e os apóstolos. Somos mendigos, essa é a verdade. Todas essas ênfases, centralidade do texto bíblico, a necessidade e a dependência da graça estão nessa pequeno testamento final aqui. Quer dizer, aqueles que querem guiar a igreja devem estar imersos no texto sagrado. O sangue daqueles que vão guiar a igreja tem que ser bíblico. Do outro lado, há todo um senso de dependência da graça. Somos mendigos. Um eco de Isaías. Nossas roupas são trapos imundos. Nós somos carentes de Deus, que tem poder de nos dar outras vestimentas, vestimenta de festa. Quem vai Wittenberg
ver a sepultura dele dentro da igreja. Enquanto o cortejo passava, todos os sinos da cidade repicando, e assim a gente se despede desse grande reformador do século XVI. Qual o legado dele? Só vou mencionar isso para a gente encerrar. O grande legado de Lutero, que era um homem cheio de defeitos, cheio de falhas. Algumas vezes os defeitos e falhas e erros de cálculo eram talvez mais evidentes do que as virtudes dele, mas esse homem que Deus se agradou de usar, ele firmou 3 colunas que são básicas da fé, que a gente passou aqui em nossa palestra. Primeiro, só a Escritura. Somente a Escritura é o fundamento de fé e vida da igreja. A Escritura é suprema, a Escritura é a voz de Deus se dirigindo a nós aqui e agora. Qualquer um de nós pode ir à Sagrada Escritura e vai ouvir Deus falando a nós diretamente naquelas páginas, saltando o abismo de tempo e espaço, e se dirigindo a nós de forma paternal, amorosa e salvadora, a nós pecadores. Então a Escritura é o fundamento de fé e vida da igreja. A igreja só tem razão de existência se a Escritura é de fato central no seu púlpito. Outra ênfase importante de Lutero é que a salvação é decorrente da graça somente, sola gratia. Quer dizer, nós não fazemos nada, salvação não é cooperação, não tem nada a ver aqui, eu faço minha parte, Deus vai fazer a parte dele, eu faço o meu melhor e Deus vai dar a sua graça para mim. Não, aqui nós somos homens e mulheres mendigos, carentes completamente da graça divina, nós somos pecadores, transgressores, iníquos, nós fomos nascidos e criados em pecado, nós herdamos o pecado e a condenação que foi colocada sobre Adão, nós dependemos da graça e da graça somente. E essa graça é dada fundamentalmente, não num processo, mas como um ato decisivo, em que, terceiro ponto, aquele que crê somente é declarado justo. Não pelo tamanho da sua fé, mas porque aquele pecador se volta para a cruz e confessa que tudo que ele precisa está dado naquele que foi levantado naquela cruz sangrenta. Somente a Escritura, somente graça, somente a fé, esse é o grande legado de Lutero. Então esse homem, pecador, cheio de defeitos, a forma de honrá-lo é ler seus textos, é caminhar com ele naquilo que ele é radicalmente bíblico. Essa é a forma de honrá-lo. Como Calbart diz, quem mais foi Lutero? É de um professor da igreja cristã, que não se pode celebrar de outra maneira senão ouvindo. Então, a forma de nós celebrarmos ele não é imitando, especialmente por causa dos seus defeitos, mas é ouvindo as suas explicações do texto sagrado e se colocando debaixo do texto sagrado, na medida que aquelas exposições que ele nos oferece são de fato bíblicas e honram a Deus. Vamos orar, depois o pastor Leclerc toca a palavra.